Ou seja, é uma aula bem curta. É só para a gente fazer um apanhado do que a gente viu, né, da equação de Laplace. Então, nossa última aula do curso. Vocês viram que tem uma novidade lá no... Além do diário de bordo, tem um relatório final, que a gente tem 12 semanas, e como eu precisava de 13 pontos para poder fechar a parte de diário de bordo, e na semana 13, que é a semana que vem, não tem conteúdo, é somente aula, aí eu coloquei um relatório final para vocês falarem a respeito de, em linhas gerais, o que foi o curso. Algumas pessoas já começaram a responder o relatório final, e isso é bom para a gente poder ter uma ideia condensada do que vocês acharam, né, do curso em geral, o que a gente pode estar melhorando, qual que é a parte que está boa, que deve ser mantida, esse tipo de coisa, né? Aí faz um esforcinho para poder responder o relatório final, porque ele tecnicamente, mais para avaliar a disciplina em si do que falar o que vocês realmente aprendeu, como era o diário de bordo tradicional, né? Eu estava interessado no feedback para mim saber como é que estava o conteúdo, né? Como que você estava sentindo o conteúdo. Já o relatório final, vocês já passaram por toda a disciplina, aí o interesse dele é mais, digamos, a avaliação da disciplina em si, né? Do que você achou, né? Qual o seu olhar sobre o que foi aprendido na disciplina. Então, faz um esforço para devolver o relatório final. Eu sei que pode ser que esse ponto não vai fazer diferença na vida de vocês e tal, né? Mas é só para a gente juntar o material para poder ter uma visão geral do que foi a disciplina, né? Então, hoje nós vamos falar do caso 4. Caso 4 não, caso geral, né? O caso geral, o que a gente faz? A gente junta os 4 anteriores, né? O caso 1, caso 2, juntando os 4 casos que a gente viu, né? Ou seja, a gente sempre pegava uma fronteira diferente de zero e zerava as outras, né? Ia fazendo o rodízio aqui no retângulo, né? A gente começou com essa aqui diferente de zero, depois fomos para essa, depois para essa, e por último a gente viu o caso 4, essa aqui de baixo. Então, aqui o exemplo. Eu peguei funções bem simples, tá vendo? Só polinômio, tá vendo? Duas sentenças, polinômio de grau 1, para poder fazer as fronteiras. Eu não cheguei a fazer o desenho desse retângulo, não, mas ele seria mais ou menos assim, quer ver? Se você pegar uma perspectiva, imagine que você tenha, assim, será o eixo X, o eixo Y, e aqui a imagem, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui de lado 2 e 3, aqui para ser o retângulo, então o que eu tenho? Aqui nessa fronteira aqui, ó, quando o X valer 3 e o Y ficar livre, ou seja, nessa fronteira aqui, ó, vamos chamar essa aqui de vermelha. Essa vermelha aqui seria essa primeira aqui, ó. O que aconteceria? Ela valeria Y entre 0 e 1, não sei, entre 0 e 1, ou seja, valeria Y, seria uma coisa, seria na vertical, só que eu não consigo desenhar aqui na vertical, seria uma coisa que iria até o 1 aqui, digamos, né? E depois ela começaria a descer aqui, ó. William, joia, William, chegando aqui. Estamos começando aqui o exemplo geral. Tá ouvindo aí? Tranquilo? Seu áudio acho que está fechado. É verdade. Peço desculpa, cheguei atrasado, não posso perder essa última aula. Você viu, tem até o estádio do Benfica aqui na aula de hoje. Epa, o Benfica é o maior. Você gosta do Benfica? Eu sou torcedor do Benfica. Lá a rivalidade é com o Porto, é? Com o Porto e com o Sporting. O Sport. O Sport também é considerado um time grande, né? São só esses 3 lá em Portugal? O Sporting é como se fosse o Galo e o Cruzeiro, está sempre abaixo. Ai, Jesus. Ai, ai. Mas lá são só 3 os maiores? São três os maiores. Depois tem os times pequenos lá, mas tudo da Primeira Liga. Mas são time que tem um pouco
de dinheiro. Entendi. A Liga NOS, né? A Liga NOS. Eu acompanho, por incrível que pareça, eu gosto também. Tipo assim, até a Eredivisie, né, da Holanda, tem hora que eu tô assistindo jogo. Sim, sim. Não tem nada para fazer, tem hora que dá para assistir, aí eu assisto. Não só as principais, né, a Bundesliga e a La Liga, né, e a Premier League. Eu gosto do campeonato inglês, gosto do campeonato espanhol e um pouquinho do francês. Ligue 1, a Ligue 1. Mas eu acho que o melhor, eu acho que é a Premier League. Porque a Premier League, por mais o espanhol com a Barcelona nessa crise, o Barcelona é o futuro Cruzeiro, talvez, né? Vocês não deram um jeito lá. Se não abrir o olho. Estão com uma dificuldade grande lá, né? Ontem mesmo eles levaram mais uma sapatada do Bayern, né? E não conseguiu. Teve um apagão aqui, moço, ontem, desde das 16 horas até hoje, às 10 da manhã. Sem energia, sem internet, sem nada, ninguém, a cidade inteira. Onde que é? Catuni, distrito Francisco Sá. Catuni, Francisco Sá. Tá. Eu não sei onde. Eu sei Francisco Sá, agora o Catuni. Olha, já ouviu falar no Rio Gorutuba? Já, Gorutuba eu passo em Janaúba, não é? Pois é, aqui é a nascente dele. Tá. Eu passo em Janaúba. Eu tenho irmão que mora em Janaúba, porque eu sou de Porteirinha, um pouquinho mais para frente, né? Sim. O Rio Gorutuba passa em Janaúba. É. A origem dos gurutubanos, né? De Janaúba. Nasce aqui. Catuni. Entendi. Nós estamos falando do caso geral aqui, tá? Falando a primeira fronteira aqui, ó, que seria essa aqui, U de 3Y, seria essa aqui. Vamos mudar a cor aqui para poder desenhar as outras, ó, para você ver. Quando o X ficar livre e o Y valer 2, é exatamente essa fronteira aqui, ó, que é essa segunda aqui, ó. O X fica livre para variar de 0 até 3 e o Y fica fixado no 2. Aí eu tenho essa função aqui, ó. O X, ele vai valer 2. A primeira sentença, né? Se o X estiver entre 0 e 1. Ó, o X 0 e 1. E depois entre 1 e 2, né? Dividiu aqui, ó, entre 0 e 1. E depois entre 1 e 3, né? Então, nesse primeiro pedaço aqui, ele valeria essa função 2x, digamos, seria uma função assim, ó, 2x, assim, para cima, assim, e depois ele decresceria para cá, né? Ou seja, faria essa outra parte decrescente daqui, ó, 3 menos x, ou seja, essa parte aqui seria o 2x, essa parte aqui seria o 3 menos x, seria essa fronteira desse lado. Vamos caçar outra cor aqui, essa cor aqui, deixa eu ver se dá para fazer. 0 para x e o y livre. Então, seria 0 para x, seria essa fronteira aqui em cima do eixo y, que eu estou desenhando de verde aqui, seria essa terceira. Aqui eu vou ter, quando o y varia entre 0 e 1, eu vou ter aqui a y, né, que seria a identidade. Então, ele subiria assim, né, até aqui, e depois ele começaria a decrescer assim, né. Seria outro morrinho aqui em cima do eixo do y, em verde. E por último, acho que acabou as cores, amarelo acho que não vai ficar bom aqui. Vamos fazer de vermelho aqui também, essa última. Essa última seria essa aqui, ó. Ela vai fazer 2x, ela vai fazer assim, né? E depois ela vai descer. Tá vendo? Ela é parecida com essa cá. Então, são os quatro lados do retângulo. Aqui o x varia entre 0 e 3, o y varia entre 0 e 2. Então, eu tenho o valor de A 3, o B 2. E aí, a gente vai para as nossas soluções, que elas não são pequenas, né? Aqui, ó. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui para poder ficar maior. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, se vocês observarem, cada uma dessas aqui, ó, esse primeiro bloco aqui é o 1. Se você olhar na teoria lá, vai ser essa. Esse segundo bloco aqui, ó, vai ser exatamente o 2. Esse 1 é esse camarada aqui, ó. Aqui a gente tinha o 1, desse lado do retângulo. A U2 seria aqui em cima. E aí vem os camaradas que eram o quê? Eram deslocados, né? Esse lado aqui, ó, que a gente chamou de U3, ele tinha um deslocamento em X, tá vendo? E esse último lado aqui, ó, que seria o lado aqui de baixo, seria o meu U4.
que era o deslocamento em y, ok? No seno hiperbólico. E aí, logicamente, esses coeficientes aqui, ó, F, L, observe que eu mantive as mesmas letras que a gente obteve lá no caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Eu mantive as mesmas letras, mas se vocês quisessem renomear isso aqui para N, isso aqui para BN, isso aqui para CN, e isso aqui para DN, a letra aqui não importa. Não necessariamente você tem que utilizar a mesma letra, né? F grande, L grande, R grande e Z grande, beleza? Vocês podem usar o coeficiente, a letra aqui não vai influenciar em nada, desde que você utilize a fórmula correta. Observe que aqui eu coloquei simplesmente os valores das constantes. Logicamente, para calcular essa constante Fn, eu tive que resolver uma integral por partes, né? Que está relacionada com essa primeira solução aqui, tá vendo? Esse Fn aqui está relacionado com essa primeira solução, esse Ln aqui está relacionado com essa segunda solução, do 2, o Rn está relacionado com a terceira, e o Zn aqui, o último, relacionado com essa quarta. Então, esses três valores de constantes que eu encontrei aqui, ó, dependendo de... O que deu para me colocar, por exemplo, menos 1 elevado a n, eu coloquei. O que não deu, por exemplo, aqui o seno dos múltiplos de 180, de 60, né? Π sobre 3. Aqui, por exemplo, não dá para a gente colocar como os camaradas que oscilam, né? Porque 60 ele vai ficar 2 positivo e depois 2 negativo aqui, né? Então, não vai... E ainda vai zerar o camarada quando passa por aqui, e ainda vai zerar o camarada que passa por aqui ainda, né? Porque vai dar múltiplo de 180. Então, é melhor deixar nesse formato aqui mesmo, tá vendo? Apareceu ele aqui. O seno hiperbólico também não dá para poder fazer menos 1 elevado a alguma coisa, né? Porque o seno hiperbólico é uma função assim, ó. Ou seja, nem periódica ela é, né? Então, o seno hiperbólico não dá para fazer isso. Aqui, tá vendo? Tá aparecendo um ímpar. Possivelmente, quando o n foi par, zerou alguma coisa lá no coeficiente. Então, essas contas, eu aconselho vocês voltarem lá, até em questão de exercício, né? Para poder fazer um exercício a mais. Vocês viram que a terceira lista ficou pequenininha, né? A terceira lista, ela só tem um exercício de cada, né? Ou 2, no máximo. E só, né? Ela é bem menor do que as outras, porque eu sei que no final do semestre tá todo mundo com coisa, tá cheio para fazer, né? Cheio de coisa para fazer. Então, por isso que eu coloco a terceira lista menor, para vocês terem mais tempo de estudarem, fazer o fechamento do período, né? Então, um exercício extra, vocês calcularem essas constantes, utilizando as fórmulas, aí aqui já tem a solução final, né? A resposta final. Vocês devem chegar nesses valores aqui, calculando as integração por parte lá. Possivelmente, como todas aqui são definidas de duas sentenças, tá vendo? Todas elas aqui são definidas de duas sentenças, então possivelmente você vai sempre quebrar essas integral aqui, ó. Essa aqui de 0 a 1, alguma coisa dy, mais depois de 1 até 2, alguma coisa dy. Tá vendo? Para esse caso aqui. Para esse caso aqui, você vai quebrar de 0 até 1, alguma coisa dx, mais de 1 até 3, alguma coisa dx. E assim vai, né? Essas fórmulas vão estar lá, são integrações por partes, porque isso aqui é polinômio vezes seno, polinômio vezes cosseno, então sempre dá para resolver por integração por partes. Tá. Aí vem a parte mais interessante, né? A solução gráfica, quando você pega essa coisa, esses coeficientes aqui, coloca aqui. Eu confesso para vocês que dá um trambolho de todo tamanho, dá uma coisa gigante. Para poder fazer isso no GeoGebra, eu tive um pouco de dificuldade, ficou uma expressão grande mesmo, mas fica uma bela figura. Por que fica uma bela figura? Ó, para vocês observarem aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo que ela é menor. Essa parte aqui e essa parte aqui, ó, eles estão na altura 1. Tá vendo? Eles estão na altura 1 lá, ó. E essa parte aqui e essa parte aqui, ó, eles estão na altura 2. Por quê? Vocês lembram que uma função, essa aqui está em cima, o x está variando aqui, o x está variando aqui, o y está fixado. Aqui o y está fixado, o x está fixado no 0 e o y... Peraí. Aqui o x vai até 3. O x está livre e o y está fixado no 0. Essa outra daqui, o x está livre e o y está fixado no 2. Essa aqui, o x está fixado no 3 e o y está livre, né? Esse aqui é o eixo do y, esse aqui é o eixo do x. E aquela lá do fundo, essa aqui, ó, o que acontece? O
o x está fixado no zero e o y está livre. Beleza? Então, se vocês olharem as funções lá atrás, ó, pra você ver, aqui nesse desenho que eu fiz, tá vendo que tem duas aqui que tem tamanho 2? E essas duas daqui, ó, tem tamanho 1. Tá vendo? A altura 1, porque essa aqui, ó, tá vendo? Só vai até o 1. Essa aqui também só vai até 1 no y, tá vendo? E o x é duas vezes, tá vendo? Então, por isso que ele vai até a altura 2, a inclinação da reta, ele vai até a altura 2. Então, por isso que gerou essas fronteiras aqui, tá vendo? Essa aqui é a fronteira, essa aqui é outra fronteira, e o meu objetivo é analisar aqui no meio, né? Aqui é o chão, é o meu domínio. Então, a figura que me interessa é somente a parte entre as curvas azuis, beleza? Aí eu fiz até uma... Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz até outra figura. A tela minha aqui tá bonita, como vocês podem ver. Eu fiz até outra figura. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que eu consegui mostrar só o miolinho lá, né? Só achar ela aqui. Procurando ela aqui. Eu acho que eu chamei ela de Laplace. O Hide gosta. Essa figura sua não muda nada, de 1971, a altura do preto e branco, tá igualzinho. Mudou agora, moço. Mudou agora. Antes tarde do que nunca, né? Cadê Laplace? Laplace. Bonito assim. Deixa eu colocar aqui para... O William não está gostando de ver a imagem, deixa eu colocar aqui para procurar junto. Laplace total, acho que é essa aqui. Olha lá, ó. O que me interessa realmente é essa parte aqui, tá vendo? É aquela mesma figura lá, só que eu deletei aquela parte, né? Utilizei o comando... Você estava falando, Tatiana? Desculpa, interrompi. Não era nada demais, não. Era sobre a imagem. Ela estava falando que eu estava gostando. Então, aqui é a figura, é aquela mesma figura lá, né, da nossa aula, essa figura aqui, só que eu retirei essa parte aqui, né, utilizando aquele comando lá do GeoGebra que eu falei para vocês, que dá para poder colocar função e delimitar o x variando de 0 a 3 e o y variando de 0 a 2. Aqui dá para perceber claramente, ó, que... Opa, deixa eu só voltar lá. Dá para perceber claramente aqui, ó, a altura aqui desse camarão. Outra cor aqui. Pegar preto, talvez. Aqui, ó. Mudou, não? Azul. Azul foi. Tá vendo aqui? Essa altura aqui é a altura 1, tá vendo? E essa altura aqui, ó, é exatamente essa altura 2 aqui, ó. Na imagem lá, né? Porque essa função aqui, vocês lembram que ela é 2x até o 1, mais ou menos, né? Até o 1, tá vendo o 1 aqui, ó? Ela valia 2x, seria essa parte aqui que seria o 2x. E depois ela começa a fazer 3 menos x, né? Que é essa outra parte aqui. 3 menos x, ela faz essa outra parte. Do mesmo jeito aqui do outro lado, tá vendo? Aqui também, né? A mesma coisa. E essa aqui é aqui, né? Ou seja, quando o y valer 1, cadê o 1 do outro lado? O 1 do outro lado tá aqui, tá vendo? O y. Então, nessa altura aqui, ó, ela valeria a identidade, que seria o y. E aqui, essa outra parte aqui, ó, que é igual a do outro lado lá também, essa aqui também é igual, é 2 menos y, né? Decrescendo. Tranquilo? Dúvidas da aula de hoje? Deu para arrematarmos o Laplace? Tranquilo? Tranquilo. Então, fizemos aí o somatório de todos os lados, não é? Exatamente. Fizemos o somatório, deixa eu apagar aqui para não sair da frente de vocês. Eu fiz o somatório de todos os lados, vou pegar uma borracha maior aqui. Fiz o somatório de todos os lados. Vou apagar aqui para sair da frente do William. Pronto. Fiz o somatório de todos os lados para vocês enxergarem o que seria a solução de Laplace. É aquela superfície. Lembrando lá do início, a gente está falando a respeito de carga distribuída numa região plana. Então,
tem a ver quando você tem a distribuição de carga, geralmente gera o quê? Gera campo elétrico e gera o potencial elétrico, né? Eu não entendo muito bem de física, né? Mas pelo que eu lembro, distribuição de carga gera esses dois, como é que eu chamaria isso? O campo é o quê? Como é que a gente define? O campo em si é o quê? Por exemplo, a forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara na matemática é um ente matemático, digamos, né? O campo elétrico seria o quê? Seria um ente físico? Não sei como é que definiria o campo elétrico. Era uma região, né? Mas não entra bem como um ente físico, não. Não, né? Porque é uma propriedade o quê? É uma propriedade da matéria? Não, né? Das cargas? É um espaço onde há uma atração, né? Entre elétrons e... Como é que chama o outro lá? É próton? Como é que chama o positivo lá? São os prótons e os nêutrons, né? Os nêutrons e os elétrons. Os elétrons são os negativos, né? Pelo que eu me lembro. Ficam ali circulando. Mas é mais a atração mesmo ali dos polos, né? Positivo e negativo. Eu lembro quando eu fiz a disciplina Física 3, o professor pediu para calcular um que ele chamou lá de quadripolo, que seria, você pegava um retângulo, colocava a carga nos vértices do retângulo, e pegou e colocou uma altura determinada acima do centro do retângulo para calcular o campo elétrico gerado por esse quadripolo. Eu lembro que deu bastante conta, viu? Porque tem o dipolo também, né? Tem o dipolo, quadripolo, a quantidade de carga, né? Isso. Professor, e a possibilidade da altura lá de Laplace ficar a mesma altura todos os 4 lados? Depende da... Desculpa. Depende da função. Depende dessa função aqui, ó. Deixa eu colocar... Opa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Só um momentinho. Deixa eu tirar essa tela aqui pro outro lado, para eu poder enxergar vocês. Depende dessa função aqui, ó. Quer ver, ó? Cadê essa função aqui? Essa deu a mesma altura por quê? Cadê? Deu a mesma altura por causa disso aqui, ó. Essas leis de associação aqui, tá vendo? Eu fiz de forma para poder ficar a figura mais bonitinha, mais ajeitada, simétrica, sabe? Mas dependendo se você mudar isso aqui, você vai mudar essas bordas aqui, ó. E aí a superfície ela vai moldar de acordo com a borda que você coloca em cima de cada lado do retângulo. Entendeu? Então, nesse caso aqui, foi feito de propósito para ficar uma figura mais simétrica, entendeu? Por isso que eu escolhi as funções dessa maneira. Tranquilo. É que existe alguns centros, né, comerciais que eles têm a estrutura assim, e depois é feito umas lonas e é amarrada no ponto mais alto dessa curvatura. Aí fica bonito. Fica bonito. Igual o estádio, a foto que você mandou do estádio lá realmente é bonito, né? E além de ter questão da rigidez também, né? Dos materiais que interagem na construção. Porque, no fundo, é o bom e velho teorema de Pitágoras da construção civil, né? Onde tem 90 graus, tem rigidez, né? Ou seja, se você faz uma coisa fora de esquadro, a tendência dessa coisa é desmoronar, não é? Então, as curvas, elas têm que fazer 90 graus. Então, esse é o importante, né? A interação, a interseção entre elas, para ter esquadro. Né? Toda a casa de vocês, os azulejos aí no fundo aí de você, na cozinha aí, né? Você pode ver que todos eles têm que estar no esquadro, né? Porque senão você começa com azulejo. Tanto é que o pedreiro, quando vai assentar, o que eles fazem? Geralmente eles pegam, deixa a primeira fileira embaixo do recorte, ele coloca a linha, bate o nível para sair com a primeira pedra, não é isso? E deixa aquela parte de baixo, porque se o chão tiver desigual, alguma coisa, para dar recorte para o chão, não é isso? E a partir daquela primeira peça, ele vai colocando as outras, não é isso? E aí, se sobrar alguma coisa lá em cima, geralmente o forro de teto, o gesso, né? Alguma coisa tampa, né? Ou a moldura e tal, né? Fica meio desperspectiva, mas geralmente faz assim, né? Questão do esquadro. Exatamente. Eu não sou pedreiro, não, mas eu vi meu irmão construindo aqui em casa, então eu acompanhei essa coisa, realmente é interessante. Eu não sei fazer nada, né?
dessa área, mas eu vi construindo aqui, então aprende bastante coisa, né? Só não sabe executar. Tranquilo, então, gente? Tranquilo, então. Tava só... Tranquilo. só essa questão na prova. 4 em 1, né, Yuri? Como é que é, Tatiana? Essa última questão é 4 em 1. A questão da prova ficou decidido mesmo? Podemos fazer no período da noite, então, né? Para poder ajudar os meninos que têm prova durante o dia, né? Da outra disciplina. Então, fica marcado para 18, 19, 20, 21 e 30. 18 às 21h30, acho que é tempo suficiente para vocês fazerem. Geralmente eu vou cobrar 4 questões, né? 4 ou 5 questões no máximo. Então, no máximo, vocês vão fazer talvez 5 integrais, né? Resolver 5 integrais, né? Eu acho que 3 horas e meia é suficiente para resolver 5 integrais, né? Então, não é um tempo apertado, não. Então, fica para terça-feira. Tem aquela aula de dúvida na terça de manhã. Se tiverem necessidade, vocês me avisem, né? Mas parece que o conteúdo está bem tranquilo a julgar pela quantidade de pessoas que estão vindo na aula, né? Ou não? Será que eu estou imaginando errado? Não, está no caminho certo. Então tá tranquilo, então, né? Então, tem mais aquela aula lá no cronograma, vocês vão ver que tem uma aula na terça-feira de manhã. Aí eu vou estar disponível naquele horário lá, né? Para se tiver alguma eventual dúvida que vocês tiverem, podem entrar que eu vou estar disponível terça-feira de 11 a meio-dia, no horário de aula, né? Normal que seria da gente. E no mais, tem um relatório final, né? Que eu estava até falando para os meninos antes de chegar, William, para poder vocês devolverem um relatório final, que é interessante que ele faz um apanhado da disciplina como um todo. Os diários de bordo é mais para dar o feedback do que vocês estão aprendendo durante a semana e para mim poder ajudar nas possíveis dúvidas. O relatório final é para a gente ter um autoconhecimento do que se a gente está fazendo está bom ou não, né? Se tem alguma sugestão, avaliação da disciplina em si. Então, é importante esse relatório final, aí vocês devolvem, né? Questão de 1 ponto, né? Talvez não vai fazer diferença para a aprovação de vocês, ou reprovação, esse 1 ponto do relatório, mas é para a questão de a gente ter o documento, né, que a disciplina está sendo ofertada pela segunda vez nessa modalidade, só para ver se a gente foi no rumo certo, se estava bom, se não estava, o que precisa melhorar e tal, né, só para isso mesmo. Então, vamos à bucha. Vamos à bucha. Beleza, então. Então tá. A gente vai se falando no final de semana. Até mais, William. Até mais, tchau. Até mais. Denivaldo, Yuri, Tatiele, Sandro. Com Deus.